Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Brazilian Dev. Meu nome é Paulo Raoni e esse aqui é mais um vídeo da série JavaScript básico. No vídeo anterior a gente falou sobre as Web APIs, que podem ser tanto de terceiros como do próprio JavaScript, dos browsers. E nesse vídeo a gente vai falar do DOM. No vídeo anterior a gente falou um pouquinho do DOM, mas a gente não chegou a falar de forma mais abrangente, explicar conceitualmente como a gente pode utilizar, algumas das ferramentas que são utilizadas no DOM, que é Document Object Model. O DOM, para quem não sabe ainda, ou talvez esteja aprendendo, não tem esse conhecimento, é uma representação do que a gente tem no caso, por exemplo, eu estou nesse site aqui, w3schools.com, tem esse site aqui, se eu apertar Ctrl U, a gente vai para esse HTML aqui, que é o HTML que representa aquela página, só que isso aqui é algo estático, tá? E para poder a gente trabalhar com esse HTML ali de forma dinâmica, controlando, manipulando, mexendo em cor, mexendo em tamanho de texto, movimentando um objeto, enviando algum arquivo para o servidor, trazendo arquivos do servidor, a gente utiliza o JavaScript. E para poder a gente fazer essa junção do que tem no HTML com o JavaScript, a gente utiliza essa interface que é o DOM, que é uma representação do HTML, do HTML estático, mas essa representação, ela tem uma representação dentro do JavaScript que vai encaixar exatamente com o que existe no HTML. Então, se você muda alguma coisa no JavaScript, automaticamente vai renderizar dentro do HTML. A página ela é redesenhada, Essa página aqui, no caso, ela é uma pintura, como se fosse uma pintura, um desenho que ele é desenhado toda vez que existe algum tipo de mudança, algum tipo de estado, modificação do estado. O JavaScript faz essa alteração do estado do HTML. De forma bem básica, a explicação é essa para DOM, ok? Nesse vídeo eu vou simplesmente fazer uma conceituação breve, mostrar algumas coisas. Não tem como a gente esgotar essa API, que ela é muito grande. Bom, então a primeira coisa que a gente vai entender é o seguinte: para poder a gente trabalhar com o DOM, a gente utiliza o DevTools, para poder a gente enxergar o que de fato tem aqui e como a gente faz para manipular. Então a gente pode abrir o DevTools utilizando o F12, para quem já é mais antigo do canal, sabe que já mostrei em alguns vídeos isso aqui, A gente utilizava muito o DevTools. Então aperto o F12, e já consigo abrir o DevTools aqui, beleza? Ele tá aqui do lado, para poder a gente conseguir ver tanto o browser quanto o DevTools, tá? Uma outra forma de abrir o DevTools é simplesmente apertando no elemento que eu quero, com o botão direito e vindo aqui, inspecionar. Mesma coisa, ele já vai diretamente para o elemento selecionado com esse $0 aqui, que é a forma de eu fazer referência a esse elemento, $0. Se eu apertar Enter aqui, ele já consegue fazer referência a esse elemento, E aí, beleza, essas duas formas, Tem uma outra forma aqui também, que é inspecionar Ctrl+Shift+I, Então, se eu apertar Ctrl+Shift+I, ele também abre. Então, são três formas aqui que eu mostrei para vocês: F12, Ctrl+Shift+I ou diretamente no elemento que eu quero inspecionar, beleza? Ok. Agora vamos ver o seguinte: eu consigo já fazer a seleção do elemento. Então, se eu clicar num elemento aqui, o Ctrl+Shift+C, ou nesse botãozinho, eu vou ver aqui, os elementos todos que existem, posicionamento, as cores, tá vendo? Esse verdinho aqui, é o padding, no caso, que é CSS, estilização, e esse amarelo, esse laranjado aqui, ele é a margem do elemento, E aí, quando você passa o mouse, você vê os metadados que tem sobre ele, tá vendo? Então você já consegue ver bastante coisa aqui só utilizando essa ferramenta aqui do browser, do caso do Google Chrome que eu estou utilizando, mas pode ser em qualquer browser que você tenha, ok? E, bom, eu posso selecionar esse elemento aqui, por exemplo, mas eu posso selecionar qualquer outro aqui que ele vai fazer a mesma coisa. Se eu selecionar esse cara aqui, cliquei nele e eu já estou com ele selecionado. Se eu apertar $0, olha quem vai aparecer. Agora é o parágrafo, esse P aqui, Então, beleza. Uma das coisas que a gente pode fazer já de primeira é fazer o seguinte, eu quero alterar esse texto ali para simplesmente HTML, vou colocar aqui DOM Rocks, colocar exatamente esse texto, DOM Rocks, inner text, eu vou pegar só o texto que está lá, Então, $0.innerText, eu pego o texto que está lá. E eu posso setar esse texto, definir ele, redefinir no caso, colocar aqui, DOM Rocks, E aí, olha o que aconteceu. Mudei lá, Mas não seja inocente a ponto de achar que você está mudando o HTML, ou você está programando HTML. Não, isso aqui não é hack, não é nada. Isso aqui simplesmente é uma forma de você manipular o elemento que está no seu browser, tá aqui em tempo de execução do seu browser. Mas se você der um F5, simplesmente ele desaparece e volta ao normal, Porque ele vai renderizar novamente, vai baixar do servidor todos os dados e vai trazer de novo a página do jeito que estava, beleza? Ok.
Uma outra coisa que é legal pra gente saber também é como a gente selecionar um elemento, tá? E guardar ele dentro de uma variável, tá? Se eu fizer pegar e guardar utilizando $0, ele vai dar erro, porque essa seleção aqui é somente para poder a gente referenciar um elemento. Então, para poder a gente pegar um elemento, eu vou criar, por exemplo, uma variável aqui. Vou dizer que ela é global, tá? Não é uma boa prática, mas só para poder a gente conseguir fazer rápido, tá? Vou colocar aqui, então, uma div. Eu quero capturar uma div qualquer. Vou dizer que essa div, eu vou capturar, no caso, utilizando o document, tá? Uma coisa, antes de eu mostrar isso aqui. O document, quando eu coloco document aqui, ó, dou Enter, ele é uma referência ao elemento inteiro, tá? O elemento inteiro que tá na página. Então, tá vendo aqui, ó? Isso aqui é o HTML inteiro que tá na página, tá? Eu posso fazer manipulações no documento diretamente. Por isso que a gente faz o document e faz alguma ação sobre ele, tá? Mas você pode selecionar um elemento específico e fazer uma ação também, ok? Vou limpar de novo aqui. Então vamos lá. Se eu fizer aqui, olha, div recebe document, ponto. Aí eu posso acessar várias coisas, tá? Do document. Só que eu quero acessar uma coisa, uma função para capturar elementos dentro do DOM. Eu posso utilizar o get element. E olha os que eu posso utilizar. Get element by ID, ele vai pegar pelo ID do elemento, tá? Se o elemento tem um ID lá no HTML, basicamente o ID do elemento, tá? É um atributo, né? Um desses atributos, por exemplo, tem style, classe, tá vendo aqui, ó? Style, classe, o que mais tem aqui, né? E aqui tem um ID, por exemplo, ó, tá vendo? Um ID. E o ID, ele é único, tá? Então, por exemplo, se eu quiser pegar esse cara aqui que tá com esse ID único, né? Que é esse, acho que é esse navbar aqui, ó. Eu faço o seguinte, get element by ID, tá? E vou selecionar ele, ó. Top nav, né? Top nav. E boto entre aspas, fecho parênteses e dou Enter. Olha quem tem aqui na div, ó. Minha div agora tá com esse top nav capturado. Eu capturei ele utilizando element by ID. Eu poderia utilizar, tá? Vou apagar aqui. Poderia utilizar, por exemplo, o element get element by tag name também. By tag name eu posso utilizar, por exemplo, quero pegar todas as divs que tenho no meu projeto, né? Então, vem essa HTML collection gigante aqui que pra gente não faz sentido nenhum, tá? Então, essas são as formas que a gente consegue capturar um dado. Mas tem uma forma melhor, mais recente, que te dá mais liberdade para capturar elementos, tá? Que é o Query Selector, tá? Então, vamos utilizar aqui o Query Selector. Query Selector... E aí eu tenho o Query Selector ou Query Selector All. A diferença entre um e outro é que o Query Selector você captura somente um elemento. O Query Selector All você captura vários, uma lista inteira. Então se eu quiser capturar um elemento só, uma div, vamos supor, uma div, né? Eu vou capturar a primeira div que eu achar no meu projeto. A primeira div que eu achei no meu projeto foi aquela lá, ó. Essa daqui, ó, W3 Schools, que tá lá em cima, no topo aqui, ó, tá? Então ele capturou essa div ali. Tá? Mas se eu quiser capturar todas as divs, eu poderia pegar aquele by tag name, tá? Mas e se eu quisesse pegar, sei lá, um elemento que tá dentro de outro, utilizando o CSS, por exemplo? Aqui a gente consegue. Vamos supor que eu queira pegar esse... Vamos pegar aqui um cara que tem ID. Tá, eu quero pegar esse ID aqui, ó. Esse cara com esse ID aqui, ó. Então como é que eu faço? Eu viria aqui, ó, poderia utilizar o W3 sidebar. Posso pegar aqui, ó. Um elemento que tenha W3 sidebar, mesma coisa do CSS, gente. W3 sidebar, tá? E aí que seja um filho direto dele, né? Esse sinal de mais aqui. Um filho direto dele, um ID, né? Um ID, esse cara aqui, ó. E aí eu vou capturar esse cara exatamente, tá? Div, capturei exatamente o cara utilizando essa formatação do CSS, tá? Essa sintaxe do CSS. Poderia também utilizar o Query Selector All para poder pegar todos os caras que são que tenham essa classe, por exemplo, W3 Sidebar. Vamos ver se tem outros elementos na página que utilizam essa mesma classe, né? Aqui, ó, tem uma lista aqui, ó. Ele pegou uma lista, só que uma lista zerada. Ele traz sempre essa node list, tá? E aí você tem que manipular ela para poder transformar ela em um array, para poder você conseguir manipular esse elemento. Então dá para fazer muita coisa legal, gente. Dá para você, por exemplo... Vamos ver aqui, ó, essa div aqui, por exemplo. Vou capturar... pegar essa div aqui, ó, tá? Inspecionar. Vou colocar um ID nela para poder a gente capturar. Vou colocar ID e teste. H1 teste, tá? Vou colocar um H1 teste aqui. E aí eu vou capturar aqui, ó, div. Agora a minha div vai ser outra, né? Vou ficar
colocar aqui, vou colocar no caso outra div não, vou colocar um H1 aqui e vou receber document.querySelector e aí vou colocar aqui, ó, um ID, né, no caso, que é o hashtagzinho, né, a hashtag para ID e um ponto para selecionar uma classe. Traço teste e beleza. Capturei, tá? Tô com ele aqui e agora eu quero alterar a cor, né, dele. Como é que eu faço? Eu posso utilizar, tá? Eu posso utilizar simplesmente o atributo, então, dele. Posso setar o atributo dele direto, no caso chamado Style. Então vem aqui, ó, Style, e eu vou trazer todo o estilo aplicado para ele. Esse atributo Style aqui, ó, ele tem tudo de estilo. Eu posso simplesmente vir Style.color e colocar aqui, sei lá, color white, tá? E ficou branca a cor, né? Então eu posso colocar agora background color, color, tá? E aí eu coloco preto, né, para poder sobressair, black. E aí a gente consegue alterar, ó, tá vendo? Em tempo real, tá utilizando essa propriedade. Só que uma outra forma legal de alterar, quando você quer alterar várias coisas ao mesmo tempo, a gente não utiliza isso aqui. A gente utiliza o attribute, né? Set attribute, né? Que ele vai criar um atributo style, tá? Que ele vai ir lá direto no elemento e adicionar um atributo style para ele. Então a gente coloca o nome style, né? E coloca aqui, ó, o valor que a gente quer, que vai ser, na verdade, uma regra CSS normal. Então, ao invés de fazer esse color background, eu faria tudo junto, no mesmo lugar. Colocaria background color black e, né, black e ponto e vírgula, né, que isso aqui é uma seleção normal, é um seletor normal de CSS, ponto e vírgula, e colocaria aqui agora color white, tá? Colocar aqui, ó, mesma coisa. Eu posso alterar, porque não acabou que a gente não conseguiu ver. Eu vou colocar o background red e o color eu vou colocar yellow. Fica bem bonito isso aqui. Bom, beleza, alterei lá, ó. Ficou vermelho e amarelo, tá? Então aqui é uma outra coisa que a gente consegue fazer, que é bem legal, tá? A gente consegue fazer aplicações em diversos estilos, em vários elementos diferentes, tá? Na página. E isso é bem legal, gente. Muita coisa legal que a gente consegue fazer. A gente consegue adicionar eventos, tá? Por meio do Add Event Listener, no caso, né? Que vai escutar elemento. Então a gente pode adicionar o Event Listener. Então, botar aqui, ó, o tipo de elemento é click. Tipo de listener, né? Click. E eu vou colocar um listener para ele. O listener, ele vai ficar escutando, né? Esse Event Listener. Quando acontecer alguma coisa, algum evento, né? Por exemplo, cliquei ou passei o mouse, ele vai fazer alguma ação. Vamos dizer que é uma ação rápida aqui que ele vai fazer, para poder a gente ver rápido. Vou colocar aqui alert. Eu vou colocar para ele alertar uma mensagem, dizendo clicou no H1, tá? Vou colocar uma mensagem básica aqui, né? E vou esperar, né? Vou colocar esse listener nele e vou esperar. Quando eu clicar... Opa, tá faltando alguma coisa aqui. Tá, faltando um parênteses, né? Enter. Tá, e vou esperar. Quando eu clicar aqui, ó, ele vai trazer pra mim. Ele esperou esse evento e trouxe pra mim já esse evento aqui, ou no caso o listener, ele trouxe pra mim alguma ação que ele fez com o que eu coloquei pra ele fazer, tá? Eu deixei ali um listener, eu posso colocar vários listeners. Poderia, por exemplo, botar um listener de passar o mouse e mudar a cor, né? Por exemplo, vamos fazer aqui, ó. Quando passar o mouse, então vou botar assim, ó. Mouse... Acho que é mouse over, se eu não me engano. Vou colocar aqui esse cara aqui, ó. Esse que a gente mudou aqui, vou colocar ele pra alterar então, né? H1.setAttribute. Colocar ele pra mudar a cor, né? A cor vai ser orange. Background orange e a letra vai ser blue. Vamos ver se ele vai ficar certinho assim. Ficou faltando aqui... Tá, acho que ficou faltando... acho que... Beleza. Quando eu passar o mouse nele, ó, ele tem que alterar. Ele alterou, mas não voltou normal, né? Porque eu não coloquei o cara pra voltar, né? Alterar, eu alterei, ele foi, mas não voltou. Porque simplesmente eu botei um listener pra poder alterar. Mas poderia colocar um toggle pra ficar alternando. Passa o mouse, muda. Tira o mouse, você vai voltar ao normal que tava antes, beleza? Então é isso, basicamente isso, pessoal. Esse vídeo aqui foi mais pra mostrar mesmo como a gente pode usar o DOM, como é que é legal, bastante coisa que você consegue estudar aqui.
O W3 School tem muita coisa legal para vocês estudarem aqui, tá? Tirar como referência. E bom, espero vocês no próximo vídeo aqui do canal. Se você não é inscrito no canal, eu peço que você se inscreva, ative o sininho das notificações. Se você gostou desse vídeo, deixa aquele like que me ajuda demais. Compartilha com os amigos. E é isso, pessoal. Eu vejo vocês na próxima. Valeu!